The champion. The champion. Senhoras e senhores, mais um vídeo especial aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal nessa busca. Tá chegando perto, viu, dos 100 mil inscritos por aqui. Mais um vídeo para a gente falar de Liga dos Campeões da Europa. A gente teve nessa última sexta-feira o sorteio que determinou os cruzamentos das quartas de final e o caminho que cada equipe vai ter que trilhar para chegar até o dia 10 de junho em Istambul, na Turquia, e se sagrar campeão da Liga dos Campeões da Europa temporada 2022-2023. Então, como vocês estão vendo aqui, fica muito claro que a gente tem um lado da chave que carrega um peso maior, né? Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique. Daí vai sair um finalista. Do outro lado da chave temos Milan e Napoli, Benfica e Inter de Milão. Vamos tentar analisar rapidinho aqui, confronto a confronto, sempre lembrando, né, que a gente faz essa análise logo depois do sorteio, e como não é um período tão longo assim, vai ser no começo de abril, né? Na segunda semana de abril, ali a partir do dia 11 de abril, que a gente vai ter as quartas de final começando, mas tem um espaço aí, né? Quase um mês até o início das quartas de final. Então muita coisa do que a gente analisar agora pode até mudar antes dos confrontos das semifinais, ou melhor dizendo, das quartas de final. Mas vale aqui a análise, né? Vamos começar pelo lado de lá da chave, com Milan e Napoli, dois times que fazem aí, né, confrontos no campeonato italiano. E se a gente for analisar a temporada de cada um, pô, não tem como fugir de um favoritismo da equipe do Napoli, cara, porque é uma temporada espetacular, um time de um ataque avassalador. Quando a gente olha para o campeonato italiano, dá para dizer já que vai ser campeã a equipe do Napoli, porque já tem 18 pontos de vantagem para a segunda colocada. O Milan não faz lá um grande campeonato, é só o quarto, depois de ter vencido o título, ter tirado das costas esse peso de tanto tempo sem ser campeão. O Milan faz uma temporada, se a gente falar assim, correta, eu acho que é um bom termo. Uma temporada nada demais. O tamanho do Milan é uma temporada até ruim. E a gente fala das individualidades do Napoli, cara. São jogadores que estão realmente, com o que o Napoli vem jogando, realmente, falar que estão brigando pelos títulos individuais é difícil, porque títulos individuais eles são votados e muitas vezes tem aquele vício na hora do voto de colocar sempre quem é a maior estrela. Mas Osimhen e Kvaratskhelia são dois dos jogadores mais espetaculares dessa temporada. Osimhen é artilheiraço do campeonato italiano, Kvaratskhelia entre os 5 principais artilheiros, maior assistente do campeonato. Se a gente olhar para a Liga dos Campeões da Europa também, são jogadores que vêm fazendo chover, têm jogado demais na própria UEFA Champions League. Então, assim, é um time que pode brigar com qualquer um e entra com favoritismo. Ah, mas o Milan é muito tradicional, é o segundo maior campeão da Liga dos Campeões da Europa, tem 7 títulos, beleza, é verdade. Mas isso não significa que o time vai se dar bem, até porque é um time que, apesar de toda a tradição que tem na história da competição, nos anos recentes, não é um time que vem participando com frequência da Champions, e quando participou também participou sem tanta efetividade. Então aqui eu coloco um favoritismo até relevante, sei lá, de 65, 35, coisa do tipo, para o Napoli contra o Milan. Benfica e Inter. Gente, o que o Benfica tem jogado nessa temporada, aí olhando mais até para a Liga dos Campeões, pô, o Benfica fez uma Liga dos Campeões próxima do impecável. Ficou em primeiro lugar no grupo que tinha Paris Saint-Germain e Juventus, tá? Jogando muito. E, porra, com um estilo de futebol muito ofensivo. Aliás, entrou isso desde a fase preliminar da Liga dos Campeões. Tá liderando o Campeonato Português com o pé nas costas, né? Pô, vou até confirmar aqui, no momento da gravação do vídeo, qual que é a diferença que tem lá pro segundo colocado no campeonato, mas é um negócio, porra, é gigante a diferença que tem pro segundo colocado lá. Então, porra, a tendência é que seja campeão português com toda tranquilidade, quase 10 pontos de frente, e que, porra, seja favorito o Benfica contra a Inter.
Se você for analisar as individualidades, eu acho que é bem discutível. Você pode falar que a Inter tem melhores individualidades ou individualidades no frigir dos ovos, são individualidades melhores do que da própria equipe do Benfica. Mas, olhando a temporada, olhando o que estão jogando, eu acho que também aqui a gente tem que dar o favoritismo ao Benfica. Se a gente for olhar pela ordem... E o Benfica é um time super tradicional, bicampeão europeu. A Inter tem 3 títulos. Eu não gosto de ficar olhando só para títulos na hora de analisar, por mais que na tier list que eu fiz essa semana, que está aqui no canal também, eu tenha colocado o Real Madrid como o principal favorito, simplesmente porque o Real Madrid tem uma ligação com essa competição que ela transcende muitas vezes as individualidades, e o Real Madrid tem ótimas individualidades, por isso. Mas aqui, olhando Benfica e Inter, eu não consigo colocar favoritismo para Inter, muito pelo contrário, eu vou com um favoritismo na casa dos 60-40 para a equipe do Benfica, porque, vou te falar, cara, tem sido impressionante o que o Benfica tem jogado nessa temporada. O Gonçalo Ramos na temporada de 23 gols, né, no momento da gravação do vídeo, David Neres voando, Rafa Silva, João Mário, muita gente boa jogando, cara, no time do Benfica, e um time com proposta, né? O Roger Schmidt, desde que chegou, fez do time do Benfica um time super interessante para ver jogar. E aí eu dou moral mesmo. Dou moral para quem merece moral. No momento, a diferença é grande, só que há de se respeitar os valores individuais que tem a Internazionale, né? Então, confronto um pouquinho mais equilibrado, eu vejo, do que Napoli e Milan, porque ali tem um enfrentamento local que sempre dá muito conhecimento, e hoje a hierarquia na Itália indica que o Napoli está bem à frente do Milan. E no caso de Inter e Benfica, como são ligas diferentes, e eu acho que individualidades da Inter pesam bastante, coloca um pouquinho mais de equilíbrio, mas também favoritismo por Benfica. Vamos para o lado de cada chave, Real Madrid e Chelsea. Mais um confronto entre eles. A gente viu na temporada passada o Chelsea dando muito trabalho para o Real Madrid, quase até eliminando o Real Madrid, mas nessa temporada a realidade é bem diferente, né? Por mais que o Real Madrid não esteja jogando no seu principal nível, no seu grande nível, que a gente já viu até em outros jogos, eu acho que hoje a diferença é muito grande. O Chelsea não conseguiu se encontrar ainda nesse novo trabalho, do Graham Potter. Foi, para mim, até uma surpresa o Chelsea ter passado pelo Borussia Dortmund, pela fase que vivia o Borussia, que vive, né, de certa maneira, o Borussia no ano de 2023, até a eliminação, tinha vencido todos os jogos, e aí acabou perdendo o jogo da volta e foi eliminado. Por mais que o Chelsea tenha jogado bem a eliminatória, a gente tem que dar aqui os créditos ao Chelsea, que passou jogando melhor do que vinha jogando na Premier e até em alguns momentos na Liga dos Campeões. Mas o Real Madrid é o dono da competição. O Real Madrid é um time que está super habituado aos mais diferentes desafios que a Liga dos Campeões impõe. E tem nesse grupo um grupo vencedor. Não só do grupo vencedor lá da era do tricampeonato seguido, como também o grupo que acabou de vencer, cara. Então, para tirar o Real Madrid dessa condição de favorito no confronto, seria muito difícil. E o Real Madrid parece, até a gente imaginando aí o Benzema fisicamente cada vez melhor, parece que vai poder se encontrar, que vai voltar até os seus melhores momentos dessa temporada. Porque o Vinícius continua jogando muito bem. O Benzema volta, o Luka Modric é um absurdo, o Valverde cada vez melhor, o Camavinga cada vez mais adaptado e habituado a ser mais importante no time. Militão jogando muito, o goleiro é espetacular. Então, o Real Madrid aqui pega um adversário difícil, também tradicional, mas o Real Madrid tem favoritismo amplo, vou botar lá na casa dos 65-35 também. Por mais, gente, que quando a gente esteja falando aqui de quartas de final de Liga dos Campeões, nenhum resultado efetivamente será surpreendente. Todos aqui têm condições de avançar, mas eu sempre enxergo favoritismos nos jogos. E quando eu enxergo que há uma diferença, eu coloco essa diferença no percentual. Coisa que eu não enxergo tanto em City e Bayern de Munique. Na moral, eu acho que são times que estão que são, na verdade, muito equivalentes do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de coletivo, me parece, né? Até por se tratar do time do Guardiola, que o Manchester City é mais evoluído do que o Bayern de Munique. Eu, particularmente, não é que me decepciono, eu esperava também, né, domínio maior do time do Bayern de Munique, com o Nagelsmann,
Nagelsmann é um dos grandes treinadores jovens do futebol mundial. Poderia o Julian Nagelsmann fazer desse time do Bayern um time até melhor. Mas a gente tem que lembrar que o Bayern venceu todos os jogos na fase de grupos, num grupo que tinha ainda Inter, que está aqui nas quartas de final, e Barcelona, tá? Tamanha potência era o grupo que tinha, o Barcelona que deve ser campeão espanhol. O Bayern de Munique pegou o Paris Saint-Germain e venceu os 2 jogos, venceu tanto na França como na Alemanha. Então o time que venceu todas as partidas na Liga dos Campeões até agora e que novamente está lutando lá, nessa vez um pouquinho mais equilibrado, pelo título alemão, com o Borussia. E por mais que eu imagino que o Bayern possa jogar mais, é um time também que está totalmente habituado a esse momento e que é o Bayern, né, cara? Aquela coisa que brincavam, né? A Copa do Mundo, o futebol é um esporte onde, sei lá, nem sempre os 2 times jogam bem e no final ganha a Alemanha, né? É impressionante como existe uma certa maturidade do Bayern de Munique para jogar muitos desses jogos e saber se comportar nessas partidas. Coisa que eu acredito que também já tem a equipe do Manchester City. O Guardiola é um cara que sempre jogou muito peso na questão da tradição, na competição, que Liga dos Campeões você tem que estar jogando o tempo inteiro para poder saber como se comportar nos grandes momentos. A gente está falando de um time que já caiu em todas as fases da competição, né? Já caiu em oitavas, quartas, fase de grupos, semifinal, já perdeu final. Então não é surpresa para o Manchester City jogar nenhuma partida que ele vai ter daqui para frente. Essa é a minha opinião. Eu acredito que o City já teve momentos melhores sob o comando do Guardiola. Fato. Tá? Não é a melhor versão, tanto é que não é líder do campeonato inglês. Mas é uma versão que tem uma arma. E o Guardiola já falou que teve essa arma em outras temporadas, mas eu acho que uma arma que é surreal, que é o Haaland, né? Não pelos 5 gols que ele marcou contra a equipe do Leipzig, que para mim isso não é trivial, mas também, um jogo que acabou sendo 7-0, né? Então, assim, não é também absolutamente incomum o Manchester City ganhar de 7-0. É incomum o cara fazer 5 gols, porque só houve 3 vezes na história da Liga dos Campeões, o Luiz Adriano, Haaland e Messi. Assim, eu não sou 100% Manchester City nessa eliminatória e não consigo ser 100% Bayern de Munique. Para mim, essa é obviamente a mais equilibrada e eu vou dar aqui 50-50. Nessa, eu não enxergo favoritismo. Normalmente, eu enxergo favoritismo nos confrontos, falei mais cedo, mas nesse jogo aqui, eu não enxergo favoritismo. Prefiro o treinador do Manchester City? Logicamente. Prefiro todas as individualidades do Manchester City em relação ao Bayern de Munique? Não. Eu acho que o Bayern de Munique tem caras muito, muito interessantes em todas as áreas do campo, na zaga, no meio e no ataque. Assim, na questão do ataque, eu, por ter o Haaland também, eu prefiro o Manchester City. O Mané voltando, ficando bem, aí a gente pode ver uma coisa diferente também pro time do Bayern de Munique, né? Ele vinha sendo um dos principais jogadores, teve a lesão, ficou muito tempo fora, então pode ser a volta dele um fator diferencial pro confronto. É um jogo espetacular, jogo, se a gente olhar para os últimos anos, anos recentes da Liga dos Campeões, é dos confrontos mais maneiros que a gente teve, sorteado, e quis o destino que tivéssemos então desse lado esquerdo da chave aqui, como a gente está vendo. Real, Chelsea, City e Bayern, meu Deus do céu. E do lado direito da chave, qualquer dos 4 que avance a final será surpreendente se a gente analisar o início da temporada. Se a gente analisar o que está sendo jogado, eu acho que o Napoli chegar à final não será surpresa, tá? Porque é um dos 3 melhores times do futebol europeu na temporada. Merece esse crédito, merece essa confiança. Mas vem aí a partir de abril, né, no meio de abril, as quartas de final da Liga dos Campeões, lá em maio as semifinais, e todo mundo querendo chegar até o Estádio Olímpico de Istambul, né, no dia 10 de junho, na grande decisão da Liga dos Campeões. Vamos continuar acompanhando tudo aqui no canal, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado pela moral e até a próxima.